A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas empedradas de Lisboa, mas nada podia apagar o grito que ecoou na mente de Miguel quando ele viu o rosto familiar emergir da multidão. Era ele, Tomás, o amigo de infância que o destino havia roubado há 2 décadas, agora transformado em um estranho de olhos penetrantes e postura impecável. Em um instante, o mundo parou. Miguel sentiu o coração apertar como se o passado o estivesse estrangulando, e ele soube que nada seria o mesmo dali em diante. Miguel tropeçou para trás contra a parede úmida de um café antigo no bairro Alto, o cheiro de pastéis de nata misturando-se ao aroma terroso da tempestade. Seus dedos tremiam enquanto segurava o copo de café, agora frio e esquecido. Tomás, ou seria o homem que outrora ria com ele nas praias de Cascais, construindo castelos de areia que desafiavam as ondas, parou a poucos metros, o guarda-chuva negro contrastando com o terno sob medida que gritava riqueza inegável. Miguel. É você mesmo? A voz de Tomás cortou o ar como um raio, baixa mas carregada de uma emoção que Miguel não conseguia decifrar. Anos de silêncio, de cartas não enviadas, de noites em que Miguel chorava por um amor não confessado, tudo isso colidiu naquele olhar trocado sob a chuva incessante. Eles se abraçaram ali, no meio da calçada lotada de turistas apressados, sem se importar com os olhares curiosos. O corpo de Tomás era firme, quente apesar da umidade, e Miguel inalou o perfume sutil de sândalo que o envolvia, um cheiro que o transportou de volta aos verões intermináveis nos anos 90, quando meninos de 10 anos sonhavam com aventuras além das falésias do Atlântico. Eu pensei que você tivesse sumido para sempre, murmurou Miguel, a voz embargada, enquanto se separavam. Tomás sorriu, mas havia uma sombra em seus olhos, algo que Miguel, com sua intuição afiada de quem havia aprendido a ler as entrelinhas da vida como um poeta exilado, percebeu imediatamente. Eu sumi, sim. Mas o destino tem um jeito engraçado de nos reencontrar, não é? Eles entraram no café, um refúgio aconchegante com paredes azulejadas e o zumbido suave de conversas em português misturado a sotaques estrangeiros. Miguel, um designer gráfico freelance de 32 anos que mal conseguia pagar o aluguel de seu apartamento apertado no Chiado, sentia-se exposto sob o escrutínio de Tomás. Ele havia mudado, o garoto magro e sonhador agora era um homem de ombros largos, com uma cicatriz fina na sobrancelha esquerda que Miguel não reconhecia. O que aconteceu com você? Perguntou Miguel, tentando manter a voz casual enquanto o garçom servia 2 copos de vinho do Douro. Tomás hesitou, girando o copo entre os dedos, o anel de ouro simples brilhando à luz das velas. Vida, Miguel. A vida acontece. Eu fui para os Estados Unidos com a família quando tínhamos 12 anos. Meu pai. Bem, ele fez fortuna no tech, e nós nos mudamos para a Califórnia. Voltei há um mês para gerenciar alguns investimentos aqui. Investimentos. A palavra soou como um abismo entre eles. Miguel riu baixinho, amargo, pensando em como sua própria vida era um emaranhado de gigs instáveis e noites solitárias navegando apps de namoro que prometiam conexão mas entregavam solidão. Ele era abertamente gay desde os 18, enfrentando olhares tortos na família conservadora de pescadores em Setúbal, mas Tomás sempre fora o enigma, o amigo que o protegia das brincadeiras cruéis na escola católica, que segurava sua mão durante as noites de fogueiras na praia, sussurrando segredos que faziam o coração de Miguel bater descompassado. E você? Ainda desenhando aqueles monstros incríveis, Tomás perguntou, inclinando-se para frente, os olhos castanhos fixos nos de Miguel com uma intensidade que o fez curar. A conversa fluiu como o Tejo em maré alta, reavivando memórias, as corridas de bicicleta pelas ruas de Alfama, as promessas de fugir juntos para as ilhas dos Açores, o dia em que Miguel confessou, em um sussurro trêmulo, que gostava de meninos, e Tomás apenas apertou sua mão, dizendo, eu sei. E isso não muda nada. Mas mudara tudo quando Tomás partira sem adeus, deixando Miguel com um vazio que ele preenchera com arte e terapia, com amores passageiros que nunca duravam. Agora, ali estava ele, Tomás Oliveira, o herdeiro invisível de uma fortuna que Miguel só descobriria mais tarde, através de um artigo no jornal de notícias que um amigo lhe enviaria na manhã seguinte. Tomás Oliveira, o prodígio português que revolucionou o Vale do Silício com sua startup de IA, retorna a Lisboa com bilhões no bolso. O encontro terminou com um convite impulsivo, vamos nos ver amanhã. Eu estou hospedado no Tivoli, mas prefiro algo mais nosso. Que tal o mirador da Senhora do Monte ao pôr do sol? Miguel aceitou, o coração acelerado, sem saber que aquela simples concordância o lançaria em um turbilhão de segredos, ciúmes e revelações que testariam os limites de sua coragem. Enquanto caminhava de volta para casa sob a chuva que agora parecia lavar as feridas antigas, ele se perguntou se Tomás ainda era o mesmo garoto que o salvara de si mesmo, ou se o milionário à sua frente era apenas uma máscara para algo mais profundo, mais perigoso. No dia seguinte, o sol de inverno de Lisboa banhava as ruas com uma luz dourada relutante, como se o céu soubesse dos segredos que se desenrolavam abaixo. Miguel chegou ao mirador com o coração na boca, vestindo sua melhor jaqueta de cor surrada, um contraste gritante com o mundo polido de Tomás. O lugar era mágico,
as 7 colinas da cidade se estendendo como um tapete de telhados vermelhos, o castelo de São Jorge vigiando ao longe, e o ar carregado do perfume de laranjeiras em flor. Tomás já estava lá, encostado na balaustrada, um buquê de flores silvestres nas mãos, estevas e rosas selvagens colhidas nas redondezas, nada de arranjos caros de florista. Para você, disse Tomás, estendendo o buquê com um sorriso tímido que desarmou Miguel. Eles se sentaram em um banco de pedra, as pernas se tocando acidentalmente, enviando faíscas que nenhum dos dois ousava nomear ainda. A conversa mergulhou mais fundo. Tomás falou da pressão da família, do pai ausente que o forçara a ser o sucessor perfeito, da solidão em meio à opulência de mansões em Palo Alto. Eu me escondi, Miguel. Não só fisicamente, mas de quem eu sou. Lá, ser gay é aceitável em círculos certos, mas minha família. Eles fingem que não existe. As palavras saíram como confissões sussurradas ao vento, e Miguel sentiu um nó na garganta. Tomás era gay, ou pelo menos questionava, e o passado de toques inocentes agora ganhava contornos perigosos. Mas o idílio foi interrompido por um telefonema. A voz afiada de uma assistente ecoou do celular de Tomás, lembrando de uma reunião com investidores no Porto. Eu tenho que ir, ele disse, o rosto endurecendo. Mas isso não acaba aqui. Miguel assentiu, mas enquanto via Tomás partir em um carro preto reluzente, uma dúvida corrosiva se instalou. Era real, ou apenas o capricho de um homem rico revivendo velhas memórias? Naquela noite, sozinho em seu estúdio bagunçado, Miguel abriu o laptop e pesquisou o nome de Tomás. As manchetes saltaram. O jovem bilionário que conquistou o mundo tech, fotos de galas em Nova York, rumores de relacionamentos com modelos anónimos. O estômago de Miguel revirou. Quem era esse impostor usando a pele de seu amigo perdido? Dias se transformaram em semanas de encontros furtivos, jantares em tascas escondidas no Alfama, onde o fado lamentava amores impossíveis, passeios pelo Jardim Botânico de Lisboa, mãos roçando em folhas úmidas, noites em que Tomás contava histórias de fracassos disfarçados de sucessos, e Miguel compartilhava suas batalhas contra a homofobia sutil nos círculos artísticos da cidade. O amor florescia como as azulejos rachadas que se entrelaçavam em padrões belos apesar das fraturas. Mas as sombras se aproximavam. A família de Tomás, os Oliveiras, uma dinastia de vinhos e imóveis que controlava metade do Douro, começou a farjar o amigo inadequado que o herdeiro frequentava. Um tio, o conservador António Oliveira, enviou um emissário, um advogado que apareceu no café de Miguel com um envelope cheio de conselhos financeiros, na verdade, uma oferta velada para que ele se afastasse. Ele não é para você, rapaz. Tomás tem responsabilidades, disse o homem, os olhos frios como o aço de uma adega subterrânea. Miguel recusou, o fogo da raiva acendendo em seu peito, mas a semente da dúvida brotou. E então veio o primeiro conflito real. Durante uma festa beneficente no convento dos Jeronimos, Tomás foi flagrado em uma conversa íntima com um investidor charmoso, um expatriado britânico chamado Henry. Miguel, convidado como acompanhante artístico, viu de longe o toque no braço, o riso compartilhado, e fugiu para o claustro, lágrimas misturando-se à umidade salgada do ar marítimo. Você é só uma distração nostálgica, sussurrou para si mesmo, o coração partido e quando as canções de Amália Rodrigues que tocavam ao fundo. Tomás o encontrou horas depois, no escuro da nave principal, ajoelhado como em oração. Não é o que você pensa, implorou, caindo de joelhos ao lado dele. Henry é só negócios. Você é tudo que eu reprimi por anos. A confissão veio em ondas. Tomás havia-se casado brevemente com uma mulher em um arranjo familiar, um casamento branco que durara meses antes de implodir em escândalo contido. Ele era gay, sim, mas aterrorizado pelo julgamento da elite lisboeta que idolatrava sua imagem perfeita. Miguel o perdoou naquela noite, sob as estrelas filtradas pelos vitrais, mas o dano estava feito, a confiança era uma taça de cristal fina, pronta para se estilhaçar. Enquanto o verão se aproximava, trazendo o calor opressivo que fazia o Tejo brilhar como mercúrio, os dois mergulharam em uma rotina perigosa de paixão clandestina. Tomás alugou uma casa isolada nas colinas de Sintra, um palácio de conto de fadas com torres de pedra e jardins labirínticos, onde eles podiam ser livres. Ali, entre ecos de lendas mouras, Miguel desenhava Tomás dormindo, capturando a vulnerabilidade que o mundo negava ao milionário. Eu te amo desde os castelos de areia, confessou Miguel uma madrugada, os corpos entrelaçados em lençóis de linho, mas sem ultrapassar os limites da ternura emocional, era o toque das almas que os unia, não a carne. Mas o passado não perdoa. A mãe de Miguel, uma viúva devota de Setúbal que ainda rezava rosários por seu filho perdido, descobriu o romance através de fofocas de uma prima. Ela invadiu o apartamento de Miguel com lágrimas e acusações. Ele é rico, mas é homem. O que dirão de nós na vila? Você está arruinando nossa família com essa aberração. As palavras cortaram como facas de atum, reabrindo feridas de rejeição que Miguel pensara cicatrizadas. Ele gritou de volta, defendendo Tomás como se defendesse sua própria existência,
mas o confronto o deixou exausto, questionando se o amor valia o preço da alienação. Pior ainda, Tomás enfrentava sua própria tempestade. Os tabloides, cheirando sangue, publicaram fotos borradas deles em Sintra, com manchetes sensacionalistas: o bilionário e o artista, escândalo gay abala Império Oliveira. A família reagiu com fúria. O pai de Tomás, de volta da Suíça, exigiu um ultimato em uma reunião tensa no escritório da empresa em Belém. Escolha, a herança ou essa fantasia destrutiva. Nós construímos isso para durar gerações, não para ser manchado por preferências modernas. Tomás, pálido como os azulejos do mosteiro dos Jerônimos, recusou-se a assinar o acordo de renúncia, mas o peso o esmagava. O clímax irrompeu em uma noite de tormenta, quando Miguel, impulsionado por um e-mail anónimo, obra de um rival empresarial, confrontou Tomás na mansão de Sintra. Você me usa como escudo para sua crise de meia-idade. Eu sou só o pobre coitado que te lembra de quem você foi antes de se vender. As palavras voaram como raios, e Tomás rebateu com verdades brutais. Você acha que ser rico me salva? Eu me escondi por medo, Miguel, medo de ser como você, exposto, julgado, sozinho. A briga culminou em um silêncio ensurdecedor, com Miguel partindo sob a chuva, jurando nunca mais voltar. Semanas de agonia se seguiram. Miguel afundou em seu trabalho, criando murais sombrios para galerias que ignoravam sua dor. Tomás, isolado em hotéis impessoais, bebia conhaque do Porto enquanto via sua empresa tremer com boicotes sutis da elite. Foi um amigo comum da infância, o agora professor de História João, que os reuniu. Em uma carta enviada a ambos, ele relembrava o pacto de lealdade selado em uma caverna de Cascais, onde meninos juravam amizade eterna contra o mundo. O reencontro aconteceu na mesma praia, ao amanhecer, com o mar lambendo as pedras como um pedido de perdão. Tomás chegou primeiro, despido de joias, apenas jeans e uma camiseta velha. Eu vendi tudo, confessou quando Miguel surgiu na névoa. A startup, as ações, doei para causas LGBTQ+ em Portugal. Não quer herança manchada de ódio. Quer nós. Lágrimas misturaram-se à espuma das ondas enquanto se abraçavam, o sol nascendo como uma bênção. Não era um final perfeito, a família de Tomás o deserdara, Miguel ainda lidava com ecos de preconceito, mas era real, forjado no fogo da adversidade. Anos depois, em uma Lisboa renovada, eles caminhavam de mãos dadas pelo rocio, ignorando olhares remanescentes. Miguel expunha em galerias internacionais, inspirado pelo amor que o salvara. Tomás fundava uma ONG para jovens que era no interior, transformando riqueza em pontes. O amor, como o fado, era de dor e glória, mas juntos, eles cantavam sua própria melodia, livre e eterna. A brisa salgada de Cascais carregava ecos de risadas infantis enquanto Miguel e Tomás se sentavam na areia ainda fria do amanhecer, o pacto de João fresco em suas mentes como uma âncora. O mar sussurrava segredos antigos, e por um momento, o mundo se resumia àquele pedaço de costa rochosa onde tudo começara. Lembra quando juramos que nada nos separaria? Perguntou Tomás, traçando linhas na areia com um dedo, os olhos fixos no horizonte onde o sol tingia o céu de rosa e laranja. Miguel assentiu, o peito apertado pela emoção crua. Eu nunca esqueci. Mas a vida. Ela tem garras afiadas. Eles falaram por horas, desfiando os fios da briga como tecelões reparando um tapete rasgado. Tomás admitiu o pavor que o paralisara, o medo de perder não só a fortuna, mas a ilusão de controle que ela proporcionava. Eu pensei que dinheiro comprava liberdade, mas ele só constrói prisões mais bonitas, confessou, a voz rouca de exaustão. Miguel, por sua vez, revelou as inseguranças que o corroíam, o sentimento de ser o pobre artista, em um conto de fadas onde ele era o coringa descartável. Eu te vi com Henry e pensei, ele sim é o par perfeito para um rei. O riso amargo de Tomás quebrou o silêncio. Henry. Ele é um tubarão em gravata. Você é o oceano inteiro. O dia se desenrolou em uma trégua frágil, um almoço em uma marisqueira escondida, onde devoraram percebes e vinho verde, brindando à segunda chance. Mas a realidade espreitava como nuvens no céu de verão. Ao retornarem a Lisboa de trem, o celular de Tomás vibrou incessantemente, mensagens de advogados, repórteres, até uma ligação furiosa do tio António: você enlouqueceu. Deserdado por um capricho homossexual. A família vai te arruinar. Tomás desligou, o rosto uma máscara de determinação, mas Miguel viu as rachaduras, as mãos trêmulas, o suspiro que escapou como fumaça. Naquela semana, eles decidiram enfrentar o furacão juntos. Miguel convidou Tomás para uma exposição de sua arte no Lisboa Factory, um antigo complexo industrial transformado em hub criativo às margens do Tejo. O lugar pulsava com vida, grafites vibrantes nas paredes de tijolo, food trucks exalando aromas de churrasco e pastelarias, multidões de jovens alternativos dançando ao som de indie rock português. Miguel expunha uma série nova, inspirada no reencontro,
telas de silhuetas entrelaçadas contra paisagens de Sintra, cores quentes evocando paixão contida. É sobre nós, sussurrou para Tomás enquanto circulavam pela galeria lotada. O sucesso foi imediato, críticos elogiavam a profundidade emocional das obras, e um colecionador anónimo comprou 3 peças por uma soma que fez Miguel piscar 2 vezes. Mas a noite azedou quando um repórter da SIC Notícias os encurralou perto da saída. Sr. Oliveira, rumores dizem que você abandonou sua herança por um romance controverso. É verdade que isso afeta seus investimentos em Portugal? Flashes de câmaras explodiram como fogos de artifício, e Tomás, pego de surpresa, gaguejou antes de Miguel intervir: amor não é controvérsia, é coragem. Pergunto sobre isso. A resposta viralizou nas redes, transformando-os em ícones relutantes de uma causa maior. No entanto, a exposição trouxe aliados inesperados. João, o professor, apareceu com um grupo de ex-colegas de escola, incluindo a extrovertida Sofia, agora ativista LGBTQ+, em Coimbra. Vocês dois são a prova de que o amor vence os Oliveiras do mundo, brincou ela, puxando-os para uma roda de conversas animadas. Pela primeira vez, Tomás sentiu o calor de uma comunidade, não a frieza de salas de conselho. Mas o preço veio rápido. Na manhã seguinte, o pai de Miguel ligou de Setúbal, a voz embargada: filho, vi as notícias. Sua mãe está devastada. Volte para casa, esqueça esse. Esse homem rico que vai te quebrar. O conflito familiar de Miguel explodiu em uma visita forçada à casa dos pais, uma modesta moradia de pescadores com redes secando no quintal e o cheiro eterno de sardinha grelhada. A mãe, com seu rosário apertado nas mãos envelhecidas, chorava enquanto o pai, um homem de poucas palavras marcado pelo mar, murmurava sobre tradições que não se quebram. Ele te ama de verdade? Perguntou o pai, os olhos duros como conchas. Miguel, com o coração sangrando, defendeu Tomás com fervor, mais do que qualquer herança. E eu o amo de volta, pai. Isso é o que importa. A reconciliação foi parcial, um abraço hesitante da mãe, uma promessa vaga do pai de pensar, mas bastou para Miguel emergir fortalecido, pronto para o próximo embate. Enquanto isso, Tomás lidava com sabotagens corporativas, rivais no setor de tech vazavam documentos falsos, insinuando que sua distração pessoal o tornava instável. Em uma reunião tensa no WeWork da Avenida da Liberdade, ele enfrentou um conselho de acionistas céticos, muitos deles velhos aliados da família Oliveira. Vocês querem lucros ou lealdade cega? Rebateu Tomás, a voz firme pela primeira vez. Ele apresentou um plano ousado: redirecionar fundos para uma iniciativa de ética, focada em privacidade para comunidades marginalizadas, incluindo Kier. O risco era alto, mas a visão, inspirada nas conversas com Miguel, cativou alguns, rachando o fronte inimigo. O romance deles se aprofundava em camadas sutis, cartas manuscritas deixadas em bolsos, passeios noturnos pelo aqueduto das Águas Livres, onde sussurravam sonhos sob arcos de pedra centenários. Uma noite, em um terraço com vista para o castelo, Tomás revelou um segredo enterrado: quando partimos para o Zéuá, eu chorei por semanas. Escrevi cartas para você, mas meu pai as queimou. Ele disse que laços assim enfraquecem um homem. Miguel, tocado, compartilhou seu próprio fardo, um amor adolescente não correspondido que o deixara cicatrizes, fazendo-o duvidar de seu valor. Você me curou sem saber, disse, e eles se beijaram pela primeira vez, um toque leve, cheio de promessa, selando o compromisso emocional. Mas o destino, caprichoso como o fado, preparava uma reviravolta. Durante uma viagem impulsiva ao Algarve, para escapar da mídia, eles foram emboscados por paparazzi em uma praia isolada perto de Lagos. Fotos íntimas, nada explícito, mas carregadas de afeto, vazaram online, desencadeando uma onda de ódio, comentários homofóbicos de trolls anónimos, petições da direita conservadora para boicotar empresas de Tomás. Pior, o tio António usou o escândalo para congelar ativos familiares, deixando Tomás à beira da ruína financeira. De volta a Lisboa, o stress os testou. Miguel, vendo Tomás afundar em insônia e uísque, confrontou-o em seu apartamento temporário no Príncipe Real: não lute sozinho. Nós somos uma equipe. Tomás desabou, admitindo o pânico: e se eu te arrastar para o fundo? A resposta de Miguel foi feroz: então nadamos juntos. Eles traçaram um plano, uma coletiva de imprensa conjunta, transformando vitimização em empoderamento. Com o apoio de Sofia e João, reuniram aliados, artistas, ativistas, até um deputado progressista do PS. A coletiva, realizada no Teatro Nacional Dona Maria II, foi um triunfo tenso. Sob os lustres de cristal e o burburinho de jornalistas, Tomás falou primeiro: meu amor por Miguel não é escândalo, é salvação. Renuncio à herança que exige silêncio. Miguel seguiu, voz trêmula mas resoluta: cresci com preconceito, mas aprendi que o amor verdadeiro derruba muralhas.
Aplausos ecoaram, mas fora, protestos de grupos radicais aguardavam, com cartazes de ódio balançando ao vento. Naquela noite, exaustos mas unidos, eles se refugiaram em uma pensão modesta no Moraria, bairro de origens mouras onde o multiculturalismo pulsava. Deitados em uma cama estreita, ouviram o chamado à oração de uma mesquita distante misturar-se ao sino de uma igreja, um lembrete da tapeçaria diversa de Portugal. Isso é só o começo, murmurou Tomás, traçando o contorno do rosto de Miguel à luz da lua. Mas o amanhecer traria novas sombras, uma carta do pai de Tomás, não de raiva, mas de um pedido de diálogo, o primeiro sinal de fratura na armadura familiar. Enquanto o outono tingia as folhas de ouro no Parque Eduardo VII, o casal navegava às águas turbulentas da aceitação pública. Manifestações de apoio surgiam em Lisboa, murais de arco-íris nos becos do Bairro Alto, petições online com milhares de assinaturas. Miguel Zarte explodiu em popularidade, com convites para bienais em Berlim e Nova York. Tomás, livre do jugo corporativo, lançava sua ONG, Pontes Invisíveis, financiada por leilões de suas obras de arte pessoais, esboços que ele mesmo fizera na juventude, inspirados em Miguel. Mas o conflito interno fervia. A mãe de Miguel, influenciada por um padre local, enviou uma carta repleta de culpa católica. Deus perdoa, mas a sociedade não. Pense na sua alma. Miguel, devastado, visitou Setúbal novamente, levando Tomás consigo pela primeira vez. A tensão era palpável. O pai mediu o forasteiro com olhares desconfiados, a mãe ofereceu chá com mãos trêmulas. Mas uma reviravolta veio do irmão mais novo de Miguel, o adolescente rebelde Pedro, que confessou ser que era idolatrar a coragem do irmão. Vocês me dão esperança, disse, e o gelo começou a derreter. Um jantar tenso terminou com brindes hesitantes a vinhos locais. Para Tomás, o diálogo com o pai foi um campo minado. Em uma vinícola no Douro, sob vinhedos que se estendiam como tapetes verdes, o homem idoso, outrora tirano, agora envelhecido pelo remorso, admitiu falhas. Eu temi pelo nosso nome, mas perdi meu filho no processo. Lágrimas fluíram com o vinho tinto, e um acordo frágil nasceu, neutralidade em troca de tempo para cura. Não era perdão pleno, mas um passo. O ápice da tensão veio com uma ameaça externa. Henry, o investidor britânico, revelou-se o arquiteto das vazamentos, motivado por ciúmes rejeitados e ganância. Em um confronto dramático em um café no Chiado, ele zombou: Tomás, você trocou bilhões por um sonhador. Patético. A briga escalou para ameaças legais, mas Miguel, com sua astúcia artística, gravou a conversa, transformando-a em prova para um processo por difamação. A vitória judicial, meses depois, não só limpou seus nomes, mas financiou expansões da ONG. No Natal, em uma Lisboa enfeitada com luzes e presépios, eles hospedaram um jantar para aliados, Sofia, João, Pedro, até o tio António, convidado por insistência de Tomás, em um gesto de ponte. Risos misturaram-se a debates acalorados, e pela primeira vez, o amor deles foi celebrado abertamente. Sob a árvore de Natal no Rocio, Miguel sussurrou: de amigos a amantes, de perdidos a encontrados. Tomás respondeu com um anel simples de prata, gravado com Cascais 1995, não casamento, mas promessa. O ano novo trouxe calmaria, mas com ecos de lições. O amor era uma jornada de quedas e ascensões, tecida com fios de dor e resiliência. Em Sintra, renovando votos silenciosos em um palácio alugado, eles sonhavam com o futuro, uma casa nas colinas, filhos adotivos, arte e ativismo entrelaçados. Portugal, com sua história de explorações e segredos, espelhava sua saga, bela, complexa, eterna. O inverno de 2026 chegou a Lisboa com um manto de neblina que envolvia as ruas como um véu de mistério, e com ele, novas camadas na tapeçaria do relacionamento de Miguel e Tomás. A ONG, Pontes Invisíveis, ganhava tração, com eventos em escolas do Alentejo onde jovens contavam histórias de isolamento, inspirados pela dupla que desafiara o estabelecimento. Miguel, agora com uma bolsa de residência artística em Évora, passava fins de semana pintando afrescos em conventos abandonados, infundindo-os com símbolos de aceitação, arco-íris sutis entre anjos renascentistas. Tomás, liberto das correntes financeiras, redescobria paixões esquecidas. Ele se inscreveu em aulas de fado na Casa da Guitarra, onde sua voz grave, rouca de emoções contidas, encantava instrutores. Você canta como se doesse, comentou uma vez a mestra, uma senhora de Amália, e Tomás sorriu tristemente, porque dói. Mas agora, dói bonito. Seus duetos improvisados com Miguel, o artista batendo palmas em ritmo, cantando harmonias, tornavam-se noites sagradas, curando feridas com melodia. Mas a calmaria era ilusória. Um eco do passado ressurgiu na forma de Laura, a ex-esposa de Tomás, uma designer americana que chegara a Portugal sob pretexto de fechar ciclos. Ela os encontrou em um branjo no Time Out Market, o rosto perfeito e moldurado por cabelos loiros, o sorriso afiado como uma lâmina.
Tomás, querido, precisamos conversar sobre o divórcio. Aqueles ativos conjuntos. Este deve ser o famoso Miguel. O tom era melífluo, mas os olhos traíam um cálculo. Laura, que soubera do casamento branco desde o início, agora reivindicava uma fatia da fortuna dissipada, alegando sofrimento emocional. O conflito se instalou como uma sombra. Laura instalou-se em um hotel chique no Estoril, enviando e-mails logistas e mensagens doces que minavam a confiança. Ele me prometeu o mundo, Miguel. Você é só o capítulo atual, escreveu uma vez, anexando fotos antigas de Tomás com ela em festas de Hollywood. Miguel, consumido por ciúmes irracionais, confrontou Tomás em uma caminhada pelo Pardão de Cascais. Ela ainda te tem nas garras. Isso tudo é um jogo para você. Tomás, ferido, rebateu. Laura é passado morto. Você é meu presente vivo. Porque duvida? A tensão escalou quando Laura vazou memórias para um podcast de fofocas, pintando Tomás como bissexual volúvel e Miguel como oportunista. A mídia, faminta, devorou, triângulo amoroso no jet set português. Manifestantes anti-LGBTQ+ reapareceram em frente à sede da ONG, com gritos que ecoavam família tradicional. Tomás, para proteger Miguel, sugeriu uma pausa. Vá para Évora, foque na arte. Eu resolvo isso. Mas a separação, mesmo temporária, rasgou como papel. Em Évora, sozinho em uma pousada de pedra com vista para a Catedral Gótica, Miguel afundou em uma espiral criativa sombria. Suas pinturas tornaram-se abstratas, borrões de azul e preto evocando traição. Ele recebeu visitas de Pedro, que trouxe notícias. Laura é uma cobra, mas a mãe está do seu lado agora. Ela começou um grupo de apoio para mães de filhos que era em Setúbal. O gesto aqueceu o coração de Miguel, mas não curou a ferida. Uma noite, impulsionado por vinho alentejano, ele ligou para Tomás. Eu sinto sua falta. Mas e se ela estiver certa? E se eu for só uma fase? A resposta de Tomás veio em pessoa, na madrugada chuvosa. Ele dirigira horas, o carro salpicado de lama das planícies. Fase. Você é minha âncora, Miguel. Laura quer dinheiro, não amor. Eles passaram a noite conversando até o amanhecer, desmontando mentiras camada por camada. Tomás revelou detalhes do casamento, um arranjo desesperado para apaziguar a família, terminado em terapia mútua onde ambos admitiram incompatibilidade fundamental. Eu nunca amei como homem. Foi performance. Miguel, aliviado, perdoou, e eles selaram a reconciliação com um passeio pelas ruínas romanas de Évora, mãos unidas entre colunas caídas, símbolo de estruturas antigas que o tempo derrubara, mas o afeto reconstruíra. De volta a Lisboa, eles contra-atacaram com elegância. Tomás contratou uma firma de relações públicas para expor as táticas de Laura, enquanto Miguel criou uma série de posters para a ONG, retratando casais que eram como heróis mitológicos portugueses, Vasco da Gama e seu amante do mar. A campanha viralizou, transformando o escândalo em empoderamento, e Laura, acuada, assinou um acordo confidencial, partindo para Miami com uma indenização modesta. O episódio fortaleceu-os, mas revelou fissuras mais profundas. Tomás começou a questionar sua identidade. Sou gay, sim, mas e o bissexualismo? A pressão de rótulos me sufoca. Miguel, sábio das próprias jornadas, respondeu: rótulos são pontes, não prisões. Seja quem você é, comigo. Eles buscaram terapia conjunta com um psicólogo que era no Bairro Alto, sessões onde desenterravam traumas, o bullying de Tomás na escola americana, a rejeição de Miguel pela igreja local. As conversas os aproximaram, transformando vulnerabilidade em intimidade. Uma surpresa alegre veio do fronte familiar. O pai de Tomás, em um gesto de redenção, convidou-os para o Festival do Vinho no Douro. O evento era um espetáculo, vinhedos em terraços escarpados, barris rolando, danças folclóricas ao som de concertinas. Lá, entre taças de Porto Tawny, o homem idoso ergueu um brinde, pelo amor que cura o que o orgulho quebra. Não era aceitação total, mas progresso. O tio António, relutante, apertou a mão de Miguel, murmurando: cuide dele. Enquanto a primavera florescida pintava o Jerez de verdes exuberantes, eles planejavam uma viagem às Ilhas da Madeira, o arquipélago vulcânico que simbolizava renascimento. Mas antes, um conflito menor testou. Um ex-namorado de Miguel, o volúvel fotógrafo Rui, reapareceu em uma vernissage, flertando abertamente para provocar. Tomás, inseguro, retirou-se cedo, levando a uma discussão acalorada em um táxi noturno. Você ainda sente algo por ele? Miguel riu, exasperado. Sinto pena. Você é o único que me faz voar. A reconciliação veio em um beijo urgente sob as luzes do 25 de Abril Bridge, a ponte suspensa brilhando como uma joia. O verão os encontrou em uma fase de crescimento. Tomás publicava um memoir fragmentado, Sombras no Silício, sobre privilégio e identidade, que se tornou best-seller.
Miguel ilustrava o livro, suas linhas fluídas capturando a essência do autor. Juntos, eles palestravam em universidades, Coimbra, Porto, inspirando gerações a desafiar normas. Mas o custo emocional era alto, noites de ansiedade, onde Tomás acordava suando com pesadelos de rejeição, e Miguel combatia a impostor síndrome com diários de gratidão. Uma reviravolta dramática veio em agosto, durante um retiro da ONG em Óbidos, a vila medieval amuralada. Um jovem ativista, o tímido André, de 19 anos, confessou admiração obsessiva por Tomás, culminando em uma carta suicida interceptada. O incidente abalou-os, Tomás se culpou por ser ídolo em vez de humano, enquanto Miguel o ancorou: nós salvamos vidas sendo autênticos, não perfeitos. Eles visitaram André em um centro de crise em Caldas da Rainha, compartilhando histórias que o trouxeram de volta à luz, fortalecendo sua própria resiliência. Outono trouxe colheita, a família de Miguel os convidou para o Natal em Setúbal, um marco. A mesa farta de mariscos e bacalhau viu risos genuínos, Pedro contando piadas, a mãe de Miguel abençoando discretamente a união. Para Tomás, era família encontrada. O ano terminou em uma festa na Torre de Belém, fogos iluminando o Tejo, onde eles dançaram fado moderno, corpos próximos em harmonia. Entrando em 2027, com neve rara polvilhando a Serra da Estrela, eles sonhavam com legado, adotar, talvez, ou fundar uma escola de arte esquier. O amor, lapidado por tormentas, brilhava mais forte, uma joia portuguesa, forjada em fogo e fé. A neve derretia lentamente na Serra da Estrela enquanto Miguel e Tomás retornavam a Lisboa, o ar carregado de promessas de um ano transformador. A capital, agora um caldeirão borbulhante de mudanças sociais, os acolhia como heróis relutantes, murais dedicados a eles adornavam viadutos no Lumiar, e podcasts dedicavam episódios à sua revolução romântica. Mas fama trazia armadilhas, convites para talk shows sensacionalistas, onde âncoras pescavam por drama em vez de profundidade. Tomás, sempre pragmático, filtrava as oportunidades, focando em um documentário independente sobre casais que era em Portugal rural, quer mostrar as raízes, não só as flores, disse ele durante filmagens em uma aldeia alentejana, onde camponeses idosos compartilhavam histórias de amores escondidos nas oliveiras. Miguel, câmara na mão, capturava olhares fugidios, mãos calejadas entrelaçadas, imagens que tocavam a alma, evocando a tenacidade do povo português. Mas o equilíbrio era precário. Uma oferta tentadora surgiu, Hollywood chamava Tomás para consultar em um filme sobre tech e identidade, com salário milionário. É uma ponte para mais visibilidade, argumentou ele em uma discussão acalorada no apartamento compartilhado no Chiado, um loft reformado com janelas altas dando para o Tejo, paredes cobertas de esboços de Miguel. Ou é uma fuga para o glamour que você deixou, rebateu Miguel, o ciúme sussurrando dúvidas antigas. A briga terminou em silêncio gelado, Tomás partindo para uma reflexão, em um mosteiro beneditino em Alcobaça. Sozinho, Miguel mergulhou em um projeto solo, uma graphic novel sobre seu reencontro, Areias Esquecidas, serializada em uma revista que era lisboeta. As páginas pulsavam com emoção, painéis de Cascais em sépia, diálogos que cortavam como facas. O lançamento em uma livraria no Cais do Sodré atraiu multidões, incluindo uma surpresa, o pai de Tomás, que comprara o primeiro exemplar e murmurou, orgulhoso, filho. O gesto derreteu o gelo, e Tomás retornou, recusando Hollywood, meu palco é aqui, com você. A primavera os levou a uma aventura nas Açores, as ilhas vulcânicas onde o Atlântico rugia selvagem. Em São Miguel, eles trilharam crateras fumegantes, o enxofre misturando-se ao sal do ar, simbolizando paixões eruptivas domadas. Ali, em uma casa de lava preta com vista para o oceano, Tomás propôs um compromisso formal, não casamento legal, ainda um tabu para alguns, mas uma cerimônia privada sob as hortênsias azuis. Quero jurar perante o mar que nos viu meninos. Miguel aceitou, lágrimas salgadas como as ondas. Os preparativos foram um bálsamo, convidaram um círculo íntimo, Sofia oficiando como sacerdotisa moderna, João tocando violão com melodias de Madre Deus. Mas drama espreitava, o tio António, convidado por cortesia, recusou-se, enviando uma carta venenosa, isso mancha o sangue Oliveira. Você escolheu o abismo. Tomás, ferido, considerou cancelar, mas Miguel o convenceu, nossa união não precisa de aprovação, ela é soberana. A cerimônia, ao pôr do sol em uma falésia de pico, foi mágica, votos sussurrados em português antigo, anéis de lava polida, o vento carregando promessas. Sofia leu poemas de Sofia de Melo Brainer, e Pedro, agora abertamente gay na escola, ergueu um brinde com poncha local. Noites de lua cheia se seguiram, corpos e almas entrelaçados em ternura, celebrando o laço emocional que transcendia o físico. De volta, a lua de mel continental os levou ao Minho, terra de granito e gaitas de foles. Em um festival de folclore em Ponte de Lima, eles dançaram rancho tradicional, risos e quando entre romarias. Mas uma ligação cortou a alegria, a ONG enfrentava um processo de um grupo conservador,
alegando promoção de agenda imoral em escolas. O stress revivia fantasmas, Tomás acordava com ataques de pânico, questionando se sua visibilidade valia o ódio. Miguel, resiliente, mobilizou a rede, advogados pro bono, petições no Parlamento. Uma audiência pública no Porto transformou-se em espetáculo, depoimentos de beneficiados da ONG, incluindo André, agora voluntário confiante. O juiz, um homem de Braga com olhos bondosos, arquivou o caso, citando progresso constitucional. A vitória foi celebrada com um banquete de lampreia à bordaleza, mas deixou cicatrizes. Tomás confidenciou medos de paternidade. E se eu for um pai ausente como o meu? O verão os testou com uma gravidez simbólica. Eles decidiram acolher temporariamente 2 jovens LGBTQ+, em crise, irmãos de 16 e 18 anos de Évora, fugidos de lares abusivos. A casa no Chiado tornou-se caos amoroso, jantares de bacalhau à brás, lições de arte com Miguel, sessões de estratégia empresarial com Tomás. Os meninos, Marco e Helena, floresceram, mas trouxeram desafios, noites de conversas profundas sobre identidade, medos de rejeição. Uma crise veio quando Marco, lidando com disforia, fugiu para as ruas. Tomás o encontrou no terreiro do Paço, exausto e choroso. Você me salvou como eu salvei você, disse o garoto, e Tomás, quebrado, abraçou sob a estátua de D. José. O outono trouxe colheita pessoal. Areias Esquecidas foi adaptada para teatro off-Broadway, com Miguel dirigindo. A estreia em Nova York foi um turbilhão, aplausos de pé, críticas efusivas, mas a distância testou o laço. Tomás, sozinho em Lisboa, combatia a solidão com visitas à família expandida, jantares em Setúbal, onde a mãe de Miguel agora tricotava cascóis arco-íris. Uma carta de Laura chegou, não de veneno, mas de paz. Encontrei meu caminho. Desejo felicidade a vocês. Inverno os reuniu para o primeiro Natal como família escolhida, a casa cheia com Pedro, os acolhidos agora permanentes, Sofia e João. Neve rara caiu no Rossio enquanto brindavam com moscatel. Mas uma reviravolta final veio. O pai de Tomás, em leito de morte por um coração enfraquecido, pediu reconciliação. Na cama de hospital em Coimbra, rodeado de máquinas, ele sussurrou: eu errei. A mãe por mim, o que eu não soube. Tomás perdoou, segurando a mão calejada, Miguel ao lado como pilar. O funeral no Douro foi solene, vinhedos nos testemunhando a Deus, mas de suas cinzas nasceu herança verdadeira, a vinícola familiar doada à ONG para retiros. 2027 terminou com esperança, planos para uma casa no Alentejo, onde plantariam vinhas e sonhos. O amor, como o vinho, melhorava com o tempo, rico, complexo, inebriante. O ano de 2028 amanheceu com um sol tímido sobre o Alentejo, onde Miguel e Tomás supervisionavam a construção de sua casa-santuário, paredes de cortiça branca, telhado de telhas vermelhas, um estúdio amplo para arte e vinhedos iniciais dedicados a uvas autóctones. O lugar, batizado Refúgio das Pontes, simbolizava raízes, uma resposta ao nomadismo forçado de seus passados. Marco e Helena, agora adolescentes florescendo, ajudavam com entusiasmo, plantando mudas enquanto debatiam filosofia quer sobre o céu vasto. Em Lisboa, a rotina dual os mantinha ancorados, segundas de reuniões da ONG no Terreiro do Paço, quartas de terapia que agora incluíam os jovens, fins de semana em retiros onde histórias de superação se entrelaçavam como videiras. Tomás, agora autor consolidado, lançava Videiras Invisíveis, um livro sobre herança emocional, ilustrado por Miguel. O sucesso trouxe turnês, Porto, Faro, até Bruxelas para um fórum europeu, mas eles viajavam juntos, transformando deslocamentos em intimidade, trens noturnos com conversas sussurradas, hotéis boutique com vistas para catedrais. Um conflito sutil emergiu com o crescimento, a fama atraía inveja. Um novo voluntário na ONG, o carismático jornalista Vasco de 28 anos, flertava descaradamente com Tomás durante eventos, publicando artigos que sutilmente o elevavam como o visionário solitário. Miguel, sentindo-se ofuscado, confrontou-o em um after-party no Lux Frágil. Isso é ativismo ou caça? Vasco riu, mas o incidente plantou sementes de dúvida. Tomás, notando a tensão, organizou uma noite de reconexão em Évora, piquenique nas ruínas, onde recitaram votos renovados à luz de estrelas. A primavera trouxe alegria familiar. Pedro, recém-saído do armário na universidade, trouxe seu namorado para um fim de semana no refúgio. A mãe e o pai de Miguel, agora avós honorários, visitaram com cestas de figos e histórias de Setúbal. Vocês construíram o que eu não soube, admitiu o pai, apertando a mão de Tomás pela primeira vez sem reserva. Do lado Oliveira, o tio António, amolecido pela viuvez, enviou uma doação substancial à ONG, anexada a uma nota, pelo sangue que une, não divide. Mas o verão escalou tensões externas, eleições nacionais agitavam Portugal, com um partido de extrema-direita ganhando tração, prometendo valores tradicionais.
campanhas difamatórias miravam figuras como Tomás, rotulando-o de influenciador decadente. Um debate televisionado no TMC o colocou frente a um deputado homofóbico, que zombou: seu amor é importado do Ocidente liberal, Portugal tem sua essência católica. Tomás, voz firme, rebateu com fatos: meu amor é português, resiliente como o fado, profundo como o Tejo. O clipe viralizou, impulsionando votos progressistas, mas atraiu ameaças, e-mails anónimos, pichações na sede da ONG. Miguel, protetor, insistiu em segurança: não arrisque por likes. A briga veio em uma noite chuvosa no refúgio, trovões e quando raiva, você me trata como frágil, gritou Tomás. E você como imortal. Miguel retrucou. A reconciliação veio ao amanhecer, caminhando entre vinhas molhadas, admitindo medos, o de perder o outro para o mundo. Eles contrataram guarda-costas discretos e canalizaram a raiva em arte. Miguel criou uma instalação interativa para o mate, muros caídos, onde visitantes quebravam tijolos simbólicos de preconceito. O outono os levou a um retiro pessoal nas Berlengas, ilhotas rochosas habitadas por gaivotas e focas. Isolados em uma cabana de pescadores, sem sinal, eles redescobriram ritmos, cozer pão, ler Camões à luz de vela, compartilhar silêncios que falavam volumes. Uma tempestade os trancou por dias, forçando confrontos internos. Tomás confessou ambições de política, talvez candidatura a deputado. Miguel temia o escrutínio. Juntos, enfrentamos, decidiu-se, e o plano nasceu, Tomás como candidato, Miguel como conselheiro criativo. Inverno trouxe o teste definitivo, a campanha eleitoral. Cartazes de Tomás, com slogan Pontes para Todos, colavam-se em postes de Lisboa a Faro. Miguel desenhava os visuais, silhuetas unidas contra horizontes portugueses. Mas sabotagem veio, um ex-rival de Tomás vazou documentos falsos sobre doações irregulares à ONG. O escândalo explodiu nas manchetes do Correio da Manhã, com acusações de lavagem de imagem gay. A crise os uniu em fúria controlada, com Sofia como gerente de campanha. Eles contra-atacaram com transparência, auditorias públicas, lives explicativas. Uma coletiva no convento de Cristo em Tomar, com sua roda templária como pano de fundo, foi pivotal. Acusações são armas de quem teme mudança, declarou Tomás, Miguel ao lado, segurando sua mão. O apoio de celebridades, atores de Amor à Vida, músicos de Buraca Som Sistema, inundou as redes. O clímax veio na véspera da eleição, um comício no Rossio, sob chuva torrencial, onde milhares se aglomeraram com guarda-chuvas arco-íris. Tomás discursou, voz amplificada e quando nas arcadas, Portugal nasceu de descobertas ousadas. Descobramos agora o amor em todas as formas. Um intruso, um manifestante radical, arremessou uma garrafa, guarda-costas intervieram, mas o caos durou minutos aterrorizantes. Miguel, no palco, protegeu Tomás com o corpo, sussurrando Eu te amo, enquanto a multidão cantava o hino nacional em solidariedade. A eleição trouxe vitória apertada, Tomás eleito deputado pelo PS, um marco para a representação que era. Lágrimas de exaustão e triunfo fluíram naquela noite, celebrada em uma taverna no Alfama com fado ao vivo. Mas o preço era alto, ameaças persistiam, exigindo escolta 24/7. O ano terminou com quietude no refúgio, ceia de consoada com família unida, fogueira contando histórias. Marco e Helena, agora em terapia estável, recitaram poemas originais. Sob estrelas alentejanas, Miguel e Tomás caminharam vinhedos, colhendo uvas tardias. De amigos a legisladores, de perdidos a lar, refletiu Miguel. Tomás sorriu, e o melhor capítulo ainda escrevemos. Entrando em 2029, com otimismo renovado, eles plantavam sementes, literais e figurativas, para um futuro onde amor transcendia barreiras, e quando a essência resiliente de Portugal. 2029 desabrochou como uma flor de laranjeira em Évora, perfumada e plena, marcando o 5º ano desde o reencontro que mudara tudo. Tomás, agora voz proeminente no Parlamento, lutava por leis de proteção à diversidade, suas falas no hemiciclo de São Bento e quando com paixão contida. Miguel, com ateliê no MAD, mentorava jovens artistas que suas exposições viajando de Lisboa a Luanda, conectando diáspora portuguesa através de narrativas visuais. O refúgio no Alentejo pulsava como coração, vinhas maduras produzindo o primeiro vinho das Pontes, uma safra encorpada com notas de cereja e especiaria, rotulada com esboços de Miguel. Marco, 20 anos, estudava enologia na Universidade de Évora. Lena, 18, dirigia documentários sobre mulheres trans no Sul. A família adotiva, tecida de laços escolhidos, incluía visitas regulares de Pedro, agora jornalista investigativo expondo corrupção homofóbica. Mas o paraíso tinha espinhos. Uma lei controversa, casamento igualitário expandido para uniões poliafetivas, colocava Tomás no centro de um furacão midiático. Opositores, liderados por um bispo influente de Braga, acusavam-no de erosão moral.
Debates na RTP viravam arenas, você legisla contra Deus, rosnava o clérigo. Tomás, sereno, respondia, legislo por humanos, todos eles. Miguel, nos bastidores, canalizava estresse em uma série de esculturas de argila, figuras entrelaçadas rompendo correntes, expostas em uma galeria no Porto. Tensão pessoal surgiu com o retorno de Henry, o ex-investidor britânico, agora reformado e buscando redenção através de uma doação à ONG. Ele apareceu em um jantar de fundraising no Hotel Ritz, charme polido intacto. Errei feio, Tomás. Deixe-me ajudar. A oferta era generosa, milhões para a expansão, mas Miguel cheirava a armadilha, ele quer perdão público para limpar sua imagem. A discussão no refúgio foi feroz, Tomás via oportunidade, Miguel via serpente. Confia em mim, implorou Tomás. Miguel cedeu, mas com cláusulas, fundos condicionados a auditorias. A Primavera testou a confiança, Henry manipulou relatórios, desviando verbas para sua firma de consultoria. O escândalo irrompeu durante um seminário em Coimbra, com acusações de fraude. Tomás, traído, confrontou-o em um café ribeirinho, você nunca muda. Henry, encurralado, confessou motivação mesquinha, vingança por rejeição antiga. O processo judicial foi rápido, graças a evidências de Pedro, Henry fugiu para Londres, deixando a ONG intacta mas machucada. A crise abalou Tomás profundamente, eu falhei em julgar caráter. Miguel, em uma caminhada pelas muralhas de Óbidos, o reconfortou, falhas nos humanizam. Lembra Cascais? Nós falhamos e renascemos. Eles renovaram terapias, emergindo mais fortes, com rituais diários, cartas de gratidão trocadas ao café da manhã. Verão trouxe triunfo, a lei passou por margem estreita, celebrada com uma parada no Chiado, milhares marchando com bandeiras trans e arco-íris. Tomás e Miguel lideraram o carro alegórico, mãos unidas, enquanto drones capturavam um mar de rostos diversos. A noite terminou em uma festa privada no refúgio, com fado de Marisa ao vivo, vinhos fluindo como rios de perdão. Mas o outono reservava uma reviravolta pessoal. Miguel descobriu uma saúde frágil, um tumor benigno no pulmão, detectado em check-up rotineiro. A notícia caiu como granizo em Évora, cirurgias, quimioterapia leve, meses de recuperação. Tomás, devastado, largou o parlamento temporariamente, tornando-se enfermeiro devotado, sopas de peixe, leituras de poesia, massagens em noites insones. Você me salvou, agora eu te salvo, sussurrava, segurando a mão pálida de Miguel. A jornada foi árdua, visitas ao Hospital de Santa Maria, apoio de família, a mãe de Miguel rezando novenas, o tio António enviando cestas de frutas do Douro. Marco e Helena organizaram vigílias online, cultando mensagens de fãs globais. Miguel, em meio à dor, criou de cama, esboços etéreos de resiliência, transformados em uma exposição virtual alento, que arrecadou fundos para a saúde que era. O inverno de recuperação viu milagres, o tumor removido com sucesso, Miguel emergindo mais leve, com cicatrizes que contavam vitória. Tomás, exausto mas radiante, propôs a adoção formal de Marco e Helena, papéis assinados em uma audiência em Setúbal, com o juiz declarando família é escolha corajosa. A celebração no Rossio incluiu o pai de Tomás em espírito, uma placa na ONG em sua memória. 2029 fechou com um banquete no refúgio, mesa longa sob estrelas, discursos de filhos sobre legados. Sofia, agora casada com uma ativista, ergueu taça, de um reencontro chuvoso a uma dinastia de amor. João tocou violão, e o fado fluiu, dor transmutada em beleza. Anos se desenrolaram em tapeçaria rica, Tomás reeleito, Miguel curador de museu, filhos casando com parceiros amados. Velhice os encontrou em vinhedos grisalhos, mãos envelhecidas entrelaçadas, contando histórias para netos que er. O amor, nascido em chuva lisboeta, provara-se eterno, uma ponte sobre abismos, iluminada pela luz portuguesa inabalável. Em Cascais, ao entardecer, eles voltavam à praia original, ondas lambendo pés cansados. De amigos esquecidos a eternos, murmurava Miguel. Tomás sorria, e o mar testemunha. Sob o sol poente, o ciclo completava-se, não fim, mas continuidade infinita.